programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. A própria natureza desenvolve o raciocínio naturalmente, por a natureza ser racional, por estarmos já na fase racional. E assim, todos em processo de desenvolvimento dessa parte racional, e muitos mais ligeiros do que muitos possam calcular. A própria natureza desenvolve o que estava paralisado, à espera de chegar à sua época, à sua fase, o seu tempo de evolução. E então, finalmente chegou o momento certo. Chegou a fase de recuperação, já em função. Na fase em que eram animais racionais, o desenvolvimento do pensamento prevaleceu. Por isso, eram livres pensadores, ligados em duas energias, a elétrica e a magnética. Foi bem desenvolvido o pensamento na fase do animal racional. Agora, na fase do raciocínio, o desenvolvimento é outro, e todos passando a serem aparelhos racionais. E nessa fase racional, a classe é superior à do animal racional, por ser o ponto de partida para a subida ao verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, nasce no Brasil os momentos da maior revelação cultural racional, sendo o Brasil um torrão de terra promissor, que prometido foi a essa terra nascer aqui o Salvador e a salvação da humanidade. E tudo isso está escrito e prescrito nos anais dos antigos papiros, por profetas que anunciavam o futuro da humanidade. Está lá nos papiros a evolução racional, anunciando que esta época seria a época da salvação da humanidade, situado em paragens longínquas, sendo para o lado lá da América do Sul, o torrão brasileiro, este grande celeiro, que nele surgiria a redenção universal da humanidade. Nostradamus também profetizou alguma coisa a respeito da fase racional, que seria a última fase da humanidade na Terra, a fase do juízo final. E assim, muitos, brilhantemente, anunciaram o que está se passando no mundo, e que seria essa nova era, uma era de redenção universal. Salve ouvintes da Super Rádio Tupi, salve ouvintes de todo o Brasil. Estamos chegando para mais um encontro racional das noites de domingo. E saudamos carinhosamente a todos vocês que vêm nos acompanhando, e a você também que está sintonizando este programa pela primeira vez. Preste muita atenção, porque no decorrer destes 45 minutos, você saberá um pouco mais sobre o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio. Pois é, ouvinte, você tomará ciência de uma cultura ímpar, um conhecimento extracósmico que desvendará mistérios e enigmas, proporcionando grande satisfação de quem sacia a sede do saber. E esse saber está na Terra desde 1935, quando então a natureza mudou de fase. Sim, mudou de fase. Passou da regência do pensamento para a regência superior do raciocínio. E nessa mudança foi dada a todos a oportunidade de conhecer o que há muitos seres viventes desse universo queriam saber. E todos queriam saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E a resposta aí está, contida na obra Universo em Desencanto, do Racional Superior. Portanto,
Fiquem ligados nessa programação, pois estaremos aguardando a sua participação pelo Disque Racional, bastando ligar para 291-2884 ou 948-2598. Repetindo, 291-2884 ou 948-2598. Pois está iniciando o seu programa Encontro Racional. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Racional é o elo precursor da humanidade em ação, que se perdeu por essa grande jornada que fizeram lá de cima até aqui embaixo, para não adiantar nada. Jornada essa desse precursor em transformações e degenerações e mudanças, para até o momento em que chegasse a alcançar e conhecer a volta para o seu verdadeiro e eterno paraíso racional. A vida foi dilacerante pelas modificações e mudanças que fizeram nesse transcurso de degenerescência e multiplicações sempre. Desde que deram os primeiros passos para esta jornada, que não adiantou nada. Reduzidos, todos aqui nesta classe de enfadonhos sofrimentos, por não saberem de onde vieram. E daí, a vida se tornando confusa de uma forma tal que ninguém sabia o que dizia, muito menos o que fazia por não encontrar o certo. Perdidos à mercê das experiências vãs, das aventuras sem limites, vivendo todos tal qual uns carneiros, uns atrás dos outros, à procura de uma solução verídica e certa e nunca encontrando. Então viviam como costumam dizer, ao Deus dará, perdidos, sem saberem o que fazer. E quem está perdido não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que pensa, não sabe onde está, nem sabe o porquê aí está vivendo de esperanças, esperando um dia acertar. Porque quem está perdido não sabe como acertar. E aí vivendo de aventuras para ver se encontravam alguma coisa de certo, mas todos aí perdidos, nada podiam encontrar. Quem vive de experiências é porque está perdido. E quem está perdido vive experimentando tudo para ver se acerta, e assim formando-se esse bosque de amarguras, onde sempre todos procuram meios e modos de se livrar da sepultura, e sepultados sem saber porquê, desconhecidos da sua própria natureza sincera, vagando como uma nau sem rumo, perdidos nesse oceano de matéria, vivendo por ter vida, sem saber o porquê da vida, vivendo a esmo por desconhecer o seu fim,
desconhecidos por completo do seu princípio e do seu fim, acompanhados de tantas maledicências e dizendo: de onde nós viemos, ninguém sabia, e para onde nós vamos, ninguém sabia. E o jogo da vida era cada um tratar de si, por todos estarem perdidos, desconhecidos do seu mundo nessa vida. Então, organizaram esse paliativo de viver como pudessem viver. Mas, vivendo à mercê dos contratempos e por isso sendo vítimas. Vítimas da própria natureza deformada, e reconhecidos de serem tudo e não serem nada, e dizendo: quem foi o causador destinado? Ninguém sabia deduzir coisa alguma de certa. Então a vida, tornando-se um terror, todos atemorizados de viver, por todos não quererem morrer. A vida assim se constitui num flagelo de angústia, onde as agonias eram o brilhante do dia. E aí todos acorrentados pela matéria e dizendo: por que nós ficamos assim? Quem nos fez assim? E ninguém tinha o testemunho da realidade para explicar a causa da vida sem ser. E com a evolução dos tempos, criaram uma infinidade de subterfúgios para anestesiar, impressionar, emocionar, sugestionar, para um passatempo mais balsâmico, com a anestesia da esperança, que do firmamento viria a recompensa do sofrimento da humanidade. Então, as histórias bem arranjadas e bem recheadas de tudo de bem e de bom. E com o tempo, todos cansados de esperar e tudo caindo no vazio, sem ninguém nada explicar. Passando por tudo isso, aprendendo sempre à custa de muito sacrifício, chegando à conclusão que na matéria só existia ilusão. E assim, desiludidos de tudo, abandonando os anestésicos que nada de bom resolvia, já bem desiludidos, em formação de procura de novos caminhos, começando a se informar e a estudar meios e modos para ver se arranjavam um rumo melhor, e todos os rumos não dando certo, e por isso tudo e todos por acertar. Uns mais, outros menos, aparentemente julgando e parecendo estarem certos, mas somente na aparência, e a luta da procura do certo sempre em evidência, todos lutando para acertar e os desacertos sempre a continuar. Então, muitos, já cansados dos desacertos, diziam: não é possível acertar, porque quanto mais procuramos, mais longe fica o acerto. E ficamos neste jogo da Via Crucis, dizendo: a vida, a luta é boa, mas é exaustiva, é cansativa. A vida tem que ser remediada assim como está. Vamos remediando, e cada qual que remedeie da forma que puder. E mistérios de um lado, mistérios de outro, enigma de um outro, fenômenos infinitos de outro também. Não podemos deduzir coisa alguma da verdade com respeito à vida e ao mundo.
Porque quando aqui nascemos, já encontramos tudo feito. Estamos aqui cercados por densos mistérios insolúveis. Estamos regredindo devido ao progresso da degeneração. E tudo que se degenera, diminui. E vai diminuindo, vai descendo. E se vai descendo, nós estamos afundando. Porque tudo que diminui enfraquece. E cada vez mais, até perecer de uma vez, que é o progresso da degeneração. No progresso da degeneração, tudo que vai degenerando diminui e vai diminuindo, com o tempo acabou-se. De forma que estamos afundando pelo progresso da poluição. Cada vez mais degenerado, cada vez mais poluído, cada vez mais apodrecido. E pelas multiplicações, vindo o apodrecimento total e o desaparecimento dessa civilização. E não estamos enxergando isso, porque estamos distraídos e muito distraídos pelas ilusões da vida, pelos sonhos da vida, pelas vaidades da vida e pelas fantasias da vida e pelo que constitui a vida. Nós estamos muito distraídos e não estamos dando atenção à realidade de como a vida lá se vai naturalmente afundando. Estamos muito entretidos e muito distraídos com os problemas da vida, criados por nós mesmos, despreocupados por completo da realidade natural da natureza. E assim vejam como um distraído é um perdido, por se distraírem com divagações sem proveito algum. Porque qual é o valor do nada? Nenhum valor tem. Então, é preciso que todos volvam a atenção para a evolução natural da natureza, para verificar a veracidade do progresso, da degeneração e da poluição, para sentir e ver aonde vai parar com essas divagações desnecessárias. Olhe para o passado, gerações de 500 anos, gerações de 300 anos, de 200 anos, gerações de 100 anos, e hoje, quem é que vai a isso? E daqui para o futuro, ninguém. Então estamos regredindo. Estamos ou não estamos regredindo? Estamos muito distraídos com as vaidades da vida, com as distrações da vida, com os engambelos. Estamos volvidos por completo para as aparências da vida. E não temos tempo de cuidar, nem prestar atenção nos acontecimentos da verdadeira realidade da nossa natureza. Temos que ver e sentir que a raça humana está a caminho da sua extinção pelo progresso natural das transformações. Esse é que é o ponto essencial para que essa civilização não acabe como muitas que foram extintas. E assim, para não chegar ao extermínio dessa civilização, está aí o conhecimento da volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque racional é a origem, o elo percussor de toda a humanidade. E agora os endereços onde você encontra os livros Universo em Desencanto. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, Loja 40 Altos, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de São Paulo, Rua Barão de Guape 46, Casa 1, fone 277-0099. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro. E agora, as informações da semana.
Salve ouvintes, uma boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir esse programa a vocês, aí o programa Encontro Racional. Temos aqui uma mensagem aqui do pessoal aqui de Mauá. Domingo próximo a banda vai para Mauá. O encontro será às 9 horas na estação de ferro lá de Mauá. Às 8h30 da manhã sai o ônibus de Santo Amaro. E também tem o trem que vai direto até Mauá. Então contamos aí com a colaboração dos caravaneiros, dos estudantes, que participem, né, deste evento que vai se realizar agora no domingo próximo. E também temos aqui um aniversariante, que é o senhor Francisco Vieira de Lucena, lá de Diadema, e que está aniversariando hoje, a quem parabenizamos, e também que contribuiu aqui com 2 volumes, né? Fez aí uma doação para que esses livros possam ser também doados a pessoas que não têm condições de adquirir o primeiro volume, não é, Paulo? Exato. Então, como sempre, nós estamos aqui nessa campanha de doações de livros e os estudantes conscientes, como sempre, fazendo essas doações para que a gente possa entregar às pessoas que querem iniciar a leitura do livro Universo em Desencanto, adentrarem no conhecimento racional e que ainda, por uma circunstância ou outra, não tem condições. Então a gente faz uso das doações para vocês terem seus livros também. E por falar em doação, queremos aqui mandar um recado para o senhor Nelson de Souza, que reside à rua João Gomes Xavier, em Perdizes, que foi contemplado em um programa anterior, para aguardar mais um pouco que o caso dele já está sendo solucionado. É que tivemos aí uma dificuldade em conseguir livros para que fossem doados às pessoas já contempladas no programa. Então, aguarde mais um pouquinho, senhor Nelson de Souza, que logo, logo o senhor vai receber o primeiro volume. E o pessoal aí, Júlio, nós queremos também dar um aviso aos estudantes da Cultura Racional para uma próxima reunião lá na Casa da Cultura Racional na Liberdade, a respeito da continuidade dos trabalhos, tanto na difusão radiofônica, como de novos projetos que estão aí pintando. E para tanto, nós vamos, durante a semana, marcar uma reunião geral e gostaria que o pessoal ligasse na Casa Racional a partir de terça-feira para saber o horário direitinho dessa reunião, que provavelmente vai se realizar no sábado. Todos os interessados, os colaboradores aí de sempre, né? Pessoal aí firme, que apoia e que leva avante a cultura racional, seja aqui na própria rádio, seja em outros eventos também. Pois é, Paulo, essa reunião é de grande importância, então pedimos a colaboração dos caravaneiros, dos correspondentes, enfim, de todos aqueles que estão sempre dispostos a ajudar para que a fase racional vá em frente. Como tudo aqui nessa matéria tem um preço, tem um custo, este programa também tem as suas remarcações, né? E para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, nós precisamos do patrocínio dos estudantes. Então, essa reunião é justamente, principalmente, para tratarmos desse assunto de grande importância, não é, Paulo? Exatamente. Então, logo, logo a gente vai bater outra vez esse papo com vocês. E, por enquanto, nós vamos dar sequência ao programa de hoje, não é, Bruno? Pois é. Então, vamos agora com o Vamos Nos Conhecer. Você está ouvindo um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E agora, vamos conhecer? O mundo vive numa deformação cada vez pior. Razão disso, observamos o aumento do terror, dos conflitos e das guerras, das pestes e doenças, da fome e dos cataclismas da natureza, efeitos dessa própria natureza revoltada contra os seus habitantes, provocando pelo mundo afora a maior infelicidade que esse pleito trouxe para todos. Estão cansados de verem as rebordosas entre grandes e pequenos, destruidoras da prosa, do orgulho e da ambição.
Enfim, egoísmo materialista com consequências amargas que se dão noite e dia num mundo onde não há tranquilidade e nem sossego. Os momentos de alegria são insignificantes, pois passam a maioria do tempo aborrecidos, preocupados com a vida, insatisfeitos com tudo, maldizendo-se de todas as maneiras. Se de um lado estão sossegados, de outro não têm sossego. Sempre preocupados, pensativos, procurando resolver e melhorar o seu modo de vida. Mas as melhorias nem sempre correspondendo ao equilíbrio necessário ao bom viver. Os que não enxergam essas variações na vida são viventes que vivem por verem os demais viverem. Aqueles que só vão atrás dos conversa fiada, dos galanteadores, dos prosas, que não têm convicção do que dizem, desconhecendo a vida prática e na mesma hora fazendo-se de muito competentes, como se conhecessem a vida. Esses assim nem viver sabem, vivem na iminência de coisas desagradáveis a levarem tombos e sem saberem onde vão parar, com atitudes de um ser inconsciente. Tudo pela transigência do verso da lei, a que estão submetidos pela incompetência de analisarem o que é a vida, sem terem prática nenhuma da vida e pensando, convencidos de que têm. Aí então é que o vivente, diante dos reveses dolorosos, horrorosos, tenebrosos e humilhantes, baixa a cabeça e diz: misericórdia, eu nada sei. As confusões que eu fazia do direito com o torto só serviram para me botar para baixo dos por baixo, 1000 vezes pior do que um peregrino. O mundo é um teatro e nós somos os representantes, e eu representei uma infinidade de quadros da forma pior possível. Quem conhece a vida prática está cansado de ver isso no mundo. Quem não a conhece, pensa que conhece, e fecha os olhos para não ver o que se passa, pensando assim saber viver. Acreditam em tudo na vida, mas sempre na dúvida, sempre falseando. E quem vai assim falseando, e uma vez cai, não levanta mais. A pessoa deve ter uma opinião, deve ser convicta disto ou daquilo. Quando sabe que é pedra mesmo e acabou-se. Mas muitas vezes não querem compreender as coisas naturais, fazendo um bicho de 7 cabeças, começando a variar de acordo com a sua fraqueza de mau interpretador. Aquele que é bom interpretador aceita as coisas dentro do possível, e quem assim age sobe sempre, melhora sempre, sucessivamente. E o mundo dos encantos, ninguém até hoje pôde desencantar, e só agora está aqui em vossas mãos a obra do desencanto do universo, de tudo e de todos. Estão aí as flores que nunca foram vistas, agora em vossas mãos, para reflorescerem sempre. Muitos ouvem falar em encanto e encantado e ficam na mesma porque não sabem o que quer dizer um encantado ou um mundo do encanto. Então, encantado, o que quer dizer? Quer dizer uma coisa que ninguém dá solução, que feita a terra nem a água. Enfim, não sabem como foram feitos, ignorando a sua origem até hoje. Então, dizem, isto é um encanto que ninguém nunca desencantou. Nós somos encantados, porque não sabemos como fomos feitos
e tudo é encantado, porque ninguém dá solução de nada. Agora, desencanto quer dizer a definição de tudo, a solução de todos os mistérios, o término do encanto, porque deixou de ser encantado, desencantou-se, salvou-se, e no desencanto estão as soluções do mundo. Mas há viventes que leem a obra Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nessa obra estão as soluções do mundo. Olhem bem, desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. E o encanto conhecem muito bem seus efeitos, porque são encantados. Tá aí então, para vocês ouvintes, mais essa parte aqui do Vamos Nos Conhecer, mais uma informação muito bacana, muito bonita, né, Júlio? Foi extraído, eu acho que da réplica do conhecimento, né? Foi extraído do Amarelão, um do trecho, né, do Amarelão. E uma frase muito bonita, não é, Paulo? Estão aí as flores que nunca foram vistas agora em vossas mãos para reflorescerem sempre. E essas flores, não é, Paulo? É justamente a obra Universo em Desencanto, que quem conhece sabe o valor que tem. O racional superior oferecendo e fornecendo para nós as flores, as pérolas, né? Para que a gente faça bom uso dessas flores e possa florescer racionalmente. Então, são passagens até poéticas da obra Universo em Desencanto, que você que está nos ouvindo ainda não pegou no livro Universo em Desencanto, pode se preparar para comprar o primeiro volume, iniciar esse conhecimento, esse estudo para o desenvolvimento do raciocínio e encontrar frases e passagens maravilhosas como essas, né? E nós temos agora algumas perguntas a serem respondidas, Júlio. Exatamente, Paulo. Em programa passado, que precisamente em 4 de abril, o senhor Pedro Machado, residente em Cambará, no Paraná, ele pergunta, Paulo, quando ficamos com a idade avançada, por que deixamos este mundo? Então essa é a primeira parte da pergunta do senhor Pedro Machado. Exatamente. Lá de Cambará. Seu Pedro Machado, nós ficamos com a idade avançada, na verdade a idade não existe. O que existe é que, sendo a matéria algo que vai se desfazendo, porque está sob efeito das energias elétrica e magnética, que é todo esse ambiente que nos cerca, né? A luz do sol, os ventos, o calor. Então isso tudo vai fazendo uma espécie de processo que vai amolecendo até. Na obra Universo em Desencanto a gente fala que isso vai amolecendo a matéria. Então nós vamos sendo derretidos pela luz solar, pela energia elétrica e magnética, até chegar a um ponto de estar derretido totalmente. Lá no início, nós não tínhamos corpos que se derretiam. As primeiras gerações dos seres humanos eram corpos de energia e não estavam sujeitos a esse amolecimento, como as outras gerações mais deformadas, como diz na obra, da cultura racional, as gerações vindouras, as que se seguiram, as novas gerações cada vez mais deformadas, com corpos mais materializados e se deformando cada vez mais. Então, quando nós ficamos com a idade avançada, por que deixamos este mundo? Porque a natureza precisou preparar um mecanismo para que desse continuidade à evolução das pessoas. Então, a pessoa está com a idade avançada, está amolecido pela energia elétrica e magnética, essa máquina já não está lhe servindo mais para dar o mesmo avanço, para que ele continue progredindo racionalmente, fazendo a sua missão. Precisa ter uma nova máquina. A natureza preparou, então, a morte. É uma parte que também faz parte da vida. Tudo tem um ciclo. Então, o ciclo da vida, e depois a gente passa por um repouso, que seria para que nesse repouso se recompusessem as energias e que a gente voltasse, então, num corpo novinho. Então, isso é até uma benevolência da natureza, trazer uma pessoa estar com o corpo já todo acabado, né? Já sentindo muito mal, sem condição até de entender e tudo mais, e de repente, depois dessa fase, passa por essa transição, dá aquele hiato,
não é? Se recupera, vem para uma nova fase de uma nova vida num corpo novinho, não é, Júlio? Exatamente, isso são as renovações que a natureza faz. Então, quando dissemos aqui que há uma nova geração, estamos, vivenciando uma nova geração, na verdade são velhas gerações renovadas. E quanto a que deixamos este mundo, na verdade, a gente não deixa este mundo. Enquanto estávamos encantados, nós permanecemos aqui. Nós ficamos aqui porque as 7 causas, as 7 sementes que mantêm a formação desse corpo eletromagnético permanecendo aqui, aí sim, nós ficamos aqui sempre renascendo aqui nessa Terra, nesse planeta, no nível da matéria. À medida em que a gente faz a evolução racional, é o mesmo que tratar de levar essas partículas que nos prendem aqui para um outro nível de energia, para um nível superior. Então, a pessoa que se imuniza, que passa a desenvolver o raciocínio, não nasce mais aqui no planeta Terra. Vai nascer lá no mundo racional. Isso é o desenvolvimento do raciocínio no processo chamado imunização racional. E complementa aqui o senhor Pedro Machado. Se temos espírito, então não poderíamos viver toda a eternidade? Por que é que isso não acontece? Na verdade, espírito quer dizer experiência. Existem espíritos visíveis e invisíveis. O ser humano, a própria matéria, é um espírito visível. E na verdade nada termina, tudo se transforma. Então o ser humano passa por várias partes da natureza. Ele passa por várias partes da natureza, não é, João Carlos, nessas transformações. E por o ser humano realmente não ter esse ser, a que chamam de espírito ou alma, é que há todas essas transformações. E na cultura racional você vai saber detalhadamente como funcionam todas as transformações, que na verdade existe uma força energética por detrás de tudo isso, comandando todas essas mudanças que ocorrem na vida. Então, a eternidade, ela poderá ser alcançada na cultura racional, mas não aqui no mundo das transformações. Lá na parte superior, muito acima do Sol, encontra-se a parte racional de onde viemos. Lá vivíamos num plano de pureza, de perfeição e com uma vida eterna, sem sofrimento, sem matéria, que é essa coisa dolorosa que por si mesmo se destrói. Então, por isso que não acontece essa tão almejada eternidade aqui na vida da matéria, mesmo pressupondo-se que exista o espírito. Não, porque nós estamos na matéria, algo deformado. Por ser esse mundo deformado, é que ele é assim, passageiro. Se nós estivéssemos no nosso mundo verdadeiro, aí sim, nós teríamos uma vida eterna. Então, como nós temos um corpo racional, lá na origem, quando nós retornarmos ao mundo racional, lá a forma de viver é por toda a eternidade, vamos dizer assim. Agora, aqui na matéria não tem nada eterno, tudo é uma transição, tudo é uma transformação, tudo muda, tudo evoluciona. Por quê? Porque precisa realmente alterar, mudar, para poder voltar ao seu estado natural. Enquanto está fora do estado natural, fica se transformando. E nós temos uma pergunta do senhor Antônio Salu, acabou de chegar aqui, o Arquimedes trouxe aqui para nós. Ele pergunta: o que é que quer dizer o Armagedon, se já aconteceu ou vai acontecer? E significa que veremos como uma brasa que esfria rapidamente e tal. Então, o Armagedon é aquilo que está no Apocalipse, a grande batalha final, que está simbolizada como o bem contra o mal, uma batalha final. No Apocalipse de São João fala do Armagedon. Para nós da cultura racional, nós simbolizamos, nós dizemos o seguinte: a fase atual é uma fase de liquidação do ser humano. É uma fase em que nós estamos na última fase da vida da matéria. Então, nessa fase, há realmente que se transformar e se mudar de um mundo para outro. E nessa mudança de um mundo para outro, tudo aquilo que está para ser resolvido tem esse prazo ainda de tempo para ser resolvido. Ninguém muda para uma nova casa com os móveis antigos naquela casa do antigo dono. Quando a gente vai fazer uma mudança, a gente tem que resgatar as dívidas, tem que trocar tudo que era de uma fase anterior, porque vai se iniciar uma fase nova.
Também, então, todos os nossos resgates, até kármicos da nossa vida aqui, vem nessa fase de liquidação pressionar para ser resolvido. Então, esse desenlace final, que ocorre em vários níveis, foi simbolizado aí no Apocalipse pela grande batalha de Armagedon. E quanto a que... Exatamente, Paulo, essa segunda parte da pergunta, talvez não soube expressar direito, né? Mas nós conseguimos localizar aquilo que ele está querendo saber. Então ele pede aí na questão dele o seguinte: dentro de pouco tempo verão como a água ferver e esfriar de repente, como uma brasa viva que jogada dentro da água se apaga. Isso que está no livro da Cultura Racional. É um trecho que ele leu, ele queria entender o significado desta frase. Então, acho que até o João Carlos pode nos ajudar aí a responder para o Sr. Antônio Salum, que é que o racional superior quer se referir quando ele fala que de repente verão como que uma brasa fria que na água se esfria de repente, né? Sim, as alterações da natureza, elas sempre ocorrendo, né? E o próprio Sol, segundo a ciência sabe, ele está esquentando muito e vai chegar um tempo que ele vai esfriar. Então há muitas alterações na natureza, e inclusive a camada de ozônio, a perfuração, todas essas alterações vão provocar uma alteração do ritmo de vida da raça humana. Então quem não estiver preparado para os novos tempos vai sentir muita dificuldade. Exatamente. Então é uma forma simbólica também de dizer essa fase de liquidação, que ocorre em vários níveis. Ocorre no nível internacional, no nível político, no nível moral, no nível financeiro e no nível interno da pessoa, que são as grandes dúvidas que a pessoa tem e que ela tem que se resolver até internamente, né? Tudo aquilo que parecia ser eterno, de repente pode deixar de ser, como nós estamos já vendo no cenário humano, né, Paulo? Exato. E eu queria deixar aqui também um abraço ao pessoal da Escola Mussô, com quem estive ontem almoçando lá, aqui na Cantareira, na Serra da Cantareira, e ao Eduardo e ao Pitágoras. E a Escola Mussô é internacionalmente conhecida, ela faz um trabalho muito íntegro na formação do ser humano, desde a macrobiótica até o Tai Chi Chuan, Aikido, então uma filosofia oriental, e nós estivemos lá até trocando umas ideias sobre a cultura racional, e provavelmente nos próximos programas nós teremos uma visita aí do Eduardo e do Pitágoras. Então vai um abraço a eles pela acolhida. Ontem, inclusive, nós almoçamos lá bactérias vivas e cenoura refogada, viu? E uma série de outras coisas muito gostosas. Pois é. Então, gente, estamos agora chegando ao final de mais um programa. Participaram hoje da narração o Paulo, João Carlos, Bira e Júlio. Na técnica, ficamos com o Maurício, auxiliado pelo Arquimedes. E lá no Disque Racional, o Nenê. Domingo que vem estaremos de volta e com mais um programa Encontro Racional. Fiquem agora com o programa do Tony Awad, o Flashback. Então, Paulo, até domingo e boa noite, Brasil Racional.